Olha só, pessoal, o governo Lula não desistiu de destruir a reforma trabalhista, que eu sempre chamo aqui no canal de reforminha trabalhista, porque não mexeu com absolutamente nada de relevante, pouca coisa foi feita. Mesmo assim, o frenesi na esquerda foi absurdo, especialmente por conta da questão sindical. Nós sabemos bem que essa reforma trabalhista foi um baque para os sindicatos, um bando de pelegos que não fazem absolutamente nada de importante, não resolvem em nada a vida do trabalhador, muito pelo contrário, mas que ganhavam uma grana legal com essa história de imposto sindical, que foi simplesmente extinto na reforma trabalhista, e de fato isso aí quebrou os sindicatos legal, o que demonstra que nenhum trabalhador gostava de fato de ter que dar um dia do trabalho para esses sindicatos. Pois bem, o governo Lula quer então cumprir uma de suas promessas da campanha, que é justamente rever pontos aí da reforma trabalhista. Durante a campanha ele chegou a falar em revogação total da reforma trabalhista, mas como isso é muito complicado e não pega muito bem, ele falou de revogar alguns pontos aí. Vamos dar uma olhada em quais são as ideias do governo Lula, e supostamente, de acordo aqui com o senhor Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho do governo Lula, o governo quer apresentar revisão dessa reforma trabalhista ainda no primeiro semestre, ou seja, até no final do próximo mês, um projeto de lei pensado pelo PT nesse sentido. Vamos dar uma olhada nessa história. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então aqui eu trouxe essa notícia da Agência Brasil, que é um órgão estatal, um braço de marketing do governo Lula. Então vamos ver aqui a forma como eles pintam essa reforma trabalhista, e trouxe também da Carta Capital, que é pior ainda, mais esquerdista que a própria EBC. Vamos dar uma olhada nesses pontos aqui. Eles trazem então aqui a questão das alterações que foram feitas lá em 2017, mais de 100 artigos na reforma trabalhista, flexibilizou alguns direitos aí, o que acabou favorecendo negociações individuais. Isso supostamente é um problema, não vejo por quê. Eu, como trabalhador, como empregado aí, ficaria muito feliz em poder negociar com 100% de liberdade as condições do meu vínculo empregatício, né? Mas enfim, trazem aqui a opinião do senhor Cristiano Paixão, que é professor de Direito da Universidade de Brasília. O que você espera de um professor de uma universidade pública, né? Esquerdismo total. E ele disse que a reforma precarizou o trabalho no país. Em primeiro lugar, você acha que essa reforma trabalhista precarizou alguma coisa? Olhando ao seu redor, ainda que você não tenha carteira assinada nem nada, olhando ao seu redor, empregos, as empresas aí, os trabalhadores que estavam trabalhando antes continuam, você acha que alguma coisa mudou para valer, que alguma coisa foi substancialmente alterada? Eu, como trabalho diretamente lidando com a área, acredito que não, muito pelo contrário, a coisa ficou melhor. Mas de acordo aí com o senhor Cristiano Paixão, a reforma trabalhista diminuiu a proteção social do trabalho, seja lá o que isso for, não é? E ele disse que esse projeto de lei do Michel Temer não teve interlocução com a sociedade, especialmente com o grupo dos trabalhadores e sindicatos profissionais. São duas coisas diferentes aqui, meu amigo. Trabalhador é uma coisa, sindicalista é outra. Sindicalista não trabalha. Pergunta lá pro Lula, que foi líder sindical durante grande parte da vida dele, provavelmente mais tempo do que efetivamente trabalhou. Sindicalista não trabalha, são duas coisas diferentes. De um lado tem os trabalhadores, do outro lado tem os sindicalistas que vivem de parasitar os trabalhadores, não é? Mas olha só, ele cita aqui que a reforma trabalhista não teve interlocução com a sociedade. Fica aqui a minha pergunta, meu amigo, o meu questionamento: a CLT teve interlocução com a sociedade? O Getúlio Vargas conversou com a sociedade, com os sindicatos, com os trabalhadores, com os empregadores, quando ele criou a CLT dele lá em 1943? Naturalmente não. Getúlio Vargas era um ditador, um fascista. Ele copiou pontos da Carta del Lavoro lá da Itália, do fascista Mussolini, trouxe isso para o Brasil e colocou ali como decreto-lei. Olha lá, você vai ver, procura aí CLT e você vai ver que é um decreto-lei de 1943, feita pelo Getúlio Vargas, o ditador Getúlio Vargas, sem consultar ninguém. Tanto que quando a CLT foi promulgada, ela teve que esperar 3 meses para começar a valer, porque ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Os empregadores não sabiam o que fazer, foi um caos total. Então, por que a
revisão da CLT precisa ter interlocução com a sociedade? Se a própria CLT não teve, foi o ato de um ditador. Gostaria que o senhor Cristiano Paixão me explicasse isso aí. E ele diz, então, prosseguindo com o comentário dele, que seria importante ter uma revisão e ter algum tipo de controle judicial para diminuir os efeitos nocivos dessa lei. Claro que ele está falando aqui da interferência do STF ou do TST nos pontos alterados pela reforma trabalhista. Inclusive, alguns pontos estão no STF já para consideração dos Supremos Ministros. Olha que coisa, não é? E aí, no começo do mês passado, em abril, foi feito um grupo de trabalho aí pelo pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, né? O citado aqui Luiz Marinho, que já está trabalhando de fato nisso aí, trabalhando entre muitas aspas, né? Trabalhando nesse projeto de lei, eventualmente, que vai trazer mudanças na mudança da legislação trabalhista, né? E ele disse que o governo busca entendimento entre trabalhadores e empregadores, mas alguns pontos aqui teriam que ser abordados nessa discussão. E qual o ponto principal que ele quer rever? Claro que é a questão sindical, né? Nós enxergamos a necessidade dos sindicatos serem altamente representativos, a qualidade dos contratos de empregadores com trabalhadores, com seus eventuais prestadores de serviço da mesma forma. Então ele quer voltar aí com tudo passando dentro do sindicato, inclusive aí a questão da homologação de rescisão de contrato, que era um saco, uma tortura que foi, graças a Deus, extinta na reforma trabalhista. Querem voltar com isso também, por quê? Porque era uma forma dos sindicatos extorquirem as empresas e isso acontecia bastante, tá? Falo por experiência própria, sindicatos usavam a homologação de contrato, de rescisão de contrato, como moeda de troca com empresas. E aí, claro que a EBC traz aqui um cara da força sindical, Miguel Torres aí, que participa do grupo. Olha que legal, quem diria, né? E ele diz aqui que a reforma prejudicou e muito os trabalhadores, não vejo no quê. O que nós propomos neste primeiro momento são alguns pontos. E olha só o que ele traz aqui. Entre eles, uma nova redação da terceirização, a volta das homologações com assistência do sindicato, que é o ponto que eu falei. Olha como os sindicalistas estão muito interessados nisso aqui. Por quê? Isso na prática não faz diferença nenhuma. Homologação de contrato nunca fez diferença nenhuma. Enfim, ele trata desses pontos especialmente mais caros aos sindicatos, né? Trazem aqui também a opinião do Roberto Lopes, que é aqui advogado da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e ele considera aí que deve ocorrer novas mudanças sim, e uma maior flexibilização para negociação entre patrões e empregados, e não uma revisão da reforma. Então ele quer uma expansão do que a reforma fez lá atrás em 2017, quando que é óbvio que isso não vai acontecer no governo Lula. Se tiver alguma mudança, vai ser para pior. Por isso que eu defendo que não se faça absolutamente nada nesse sentido. Deixa rolar. Quando vier um novo governo aí mais à direita, conversa-se nesse sentido, ou então se houver um impeachment do Lula e o Alckmin entrar no lugar dele, e pensa-se em algo nesse sentido, que foi o que aconteceu com a reforma trabalhista de 2017, né? Ela só foi viável porque houve o impeachment da Dilma e entrou aí o Michel Temer, que não havia sido eleito, né? Foi eleito como vice, mas enfim. Então isso sempre dá a possibilidade do cara tomar decisões impopulares, mas que são necessárias para o país. Quem sabe não é o futuro aí com o Geraldo Alckmin. Enquanto o Lula for o presidente da República, está fora de cogitação qualquer melhoria nesse sentido. Vamos ter apenas pioras se houver alguma alteração da legislação trabalhista. E aí, de acordo aqui com o Luiz Marinho, eles estão fazendo aí um trabalho tripartite, né? Ou seja, com 3 entidades envolvidas, né? O governo, os trabalhadores e os empregadores. Como o governo é esquerdista, percebe-se aí que a esquerda tem maioria de votos, porque quem representa os trabalhadores aqui são os sindicatos, né? Pessoas que não trabalham. Então você tem de um lado o governo e os sindicatos contra os empregadores, contra os patrões. Claro que isso aqui vai dar ruim no final das contas, e se tivermos algum projeto de lei aqui por parte do Lula, apresentado pelo governo do Lula ou pelo Luiz Marinho, vai ser ruim, vai ser para piorar as relações trabalhistas aqui no Brasil, não tenha dúvidas disso. E aí ele diz que é desejável então que esse grupo de trabalho encerre as suas ponderações ainda no primeiro semestre, embora ele ache isso um pouco difícil. Tomara que seja difícil mesmo, tomara que eles demorem aí 40 anos para terminar esses trabalhos de avaliação de possíveis alterações na legislação trabalhista, não é? Mas ele diz que isso depende da maturidade do debate entre essas 3 partes aí. E olha só que coisa, né? Espera que os empregadores venham para a mesa no propósito de construção. Por que ele não fala isso aqui dos sindicatos, da parte dos empregados, né? Por que ele está aqui acionando apenas os empregadores, apenas os
patrões? É porque o governo está alinhado com os sindicatos já existe a maioria de 2 votos nessa conversa tripartite aí, trata-se apenas de um teatro. O governo já tem tudo na cabeça dele aí, o que vai ser feito, vai ser proposto para o Congresso Nacional, estão apenas fazendo uma ceninha aí, e aí, de acordo com o ministro do Trabalho, então o Congresso Nacional é que vai dar a palavra final a respeito dessas propostas. Espero de coração que o Congresso barre tudo que for prejudicial que vier a ser apresentado pelo governo Lula em matéria trabalhista pelos motivos que eu expus aqui. Agora acredito que, de fato, se chegar algo lá no Congresso vai ser tão ruim, tão problemático, tão caótico, que algo vai passar no final das contas, provavelmente questões aí relacionadas ao imposto sindical, porque isso vai acalmar os ânimos dos sindicatos, eles vão deixar o governo Lula aí em paz, não vão ficar enchendo o saco em relação a outros pontos, porque isso já vai encher os bolsos deles, né? Azar dos trabalhadores brasileiros que vão ter aí que arcar com mais um dia de trabalho em matéria de imposto para sustentar pelego sindicalista que não faz absolutamente nada. Mas, do meu ponto de vista, se esse for o único problema, tudo bem, fazer o que faz parte, menos pior do que poderia acontecer aí, que seria um cenário de grave insegurança jurídica, além de prejuízos econômicos, né? Insegurança jurídica, porque se você tem uma legislação trabalhista que muda a cada 5 ou 6 anos, como é que você faz para contratar pessoas no Brasil? Como é que você inicia uma empresa, um empreendimento no Brasil? Porque você não sabe aí como que as coisas serão no futuro, fica difícil trabalhar dessa forma, né? E do ponto de vista econômico, porque quanto menos regulações existirem em qualquer área econômica e o emprego é uma delas, mais fácil é você ter um desenvolvimento dessa área. Se não houvesse a pesada legislação trabalhista aqui no Brasil, os empregos seriam de melhor qualidade, os salários seriam muito maiores e a nossa economia estaria muito mais desenvolvida. Esse é o preço que nós pagamos por termos uma legislação trabalhista composta, escrita de forma ditatorial por um fascista há mais de 80 anos, né? Mas então, fica aí o meu comentário a respeito desse tema. Gostaria de saber também a sua opinião. Colabore com o nosso debate. Deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.